afeta um entre 10 casais. A infertilidade e os sintomas se confundem com as consequências, que é a ausência de bebê. No programa de hoje, nós vamos tratar exatamente sobre este tema. Sejam todas muito bem-vindas ao Espaço Mulher. Boa noite. E para falar sobre esse assunto que assombra vários casais, a infertilidade, a equipe do nosso programa convidou, na verdade, o Dr. Hélio Haddad Filho. Dr. Hélio, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Muito obrigado, é sempre muito bom falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? Hoje chegam tantos pacientes no consultório falando: doutor Hélio, você viu na novela que está acontecendo isso? Infelizmente eu não vejo novela. Aí as pacientes têm que me falar tudo que está acontecendo na novela para eu poder dar minha opinião sobre o caso, mas é um tema muito atual mesmo. Além de ser um tema muito atual, a infertilidade ela prejudica a vida do casal e acaba prejudicando, de certa forma, a vida social também, tanto do casal como um todo, quanto da mulher ou do marido em específico, né? E você já sabe como participar, é só ligar no 3829-1605 e mandar para a gente as suas dúvidas, as suas perguntas. Ligue, participe, nós estamos esperando aqui a sua ligação. Doutor Hélio, a infertilidade, por que esse tipo de coisa acontece? São hábitos alimentares, são maus hábitos alimentares, são fatores genéticos? Quais são as influências ou os fatores que fazem com que um casal fique infértil ou a mulher fique infértil? Na verdade, a infertilidade sempre existiu durante toda a existência do ser humano, mas acredita-se que hoje ela é mais diagnosticada, que antigamente não era tão diagnosticada, porque os casais muitas vezes não procuravam um médico para serem submetidos ao tratamento. E hoje, os hábitos de vida, uma alimentação ruim, uma alimentação deficiente, a falta de realização de atividade física, o cigarro, o uso de bebida alcoólica, o estresse, a correria do dia a dia, tudo isso interfere. Então, esses fatores ambientais e alimentares, tudo isso também interfere no aumento aí da infertilidade entre os casais, tanto na infertilidade feminina quanto na infertilidade masculina. Agora, doutor Hélio, para investigar essa questão da infertilidade, em que situação em específico é recomendado o início da investigação? O início da investigação, o casal tem que ter paciência, porque realmente é necessário que se passe pelo menos um ano. O ideal é que se passe pelo menos um ano, o casal mantendo relações sexuais frequentes, sem uso de anticoncepcional algum, e após um ano, se não houver uma gravidez, o casal já está orientado a procurar o tratamento. Não necessariamente um tratamento, mas pelo menos uma orientação e uma investigação para se tentar descobrir uma possível causa para essa demora, para esse atraso na gravidez. E às vezes é apenas um atraso, uma demora, às vezes o casal não tem problema. Se ele, ao invés de aguardar um ano, ele aguardar um ano e meio, ele pode engravidar. Então, casais sem problema nenhum, às vezes levam um ano a um ano e meio para conseguir uma gravidez. É normal esse período, né? Essa espera desse período de um ano a um ano e meio. Um ano no mínimo. A não ser que a mulher tenha mais de 38, 39, 40 anos, a gente não vai ficar esperando um ano ou mais de um ano para ela conseguir engravidar. Porque a gente sabe que um ano a mais numa mulher que tem 39, 40 anos é um atraso muito grande e às vezes, um problema para ela conseguir a gravidez se ela esperar esse um ano. Então, nessas mulheres com mais de 37, 38, 6 meses já é uma época, um tempo suficiente, pelo menos para que seja investigada uma possível causa para a não ocorrência da gravidez. Certo, agora, doutora Hélio, a gente falando aqui do caso da mulher, mas há situações em que a infertilidade pode, de repente, estar partindo ali da parte do homem, né? Claro, quando eu falo infertilidade, eu estou me referindo ao casal. Eu nunca me refiro dentro de um consultório a um problema na mulher, você é o problema, ou então o marido é o problema, não. Às vezes o problema de um é contornado fazendo o tratamento no outro. Então, o tratamento é em cima do casal. Muitas vezes nós não conseguimos resolver um problema no homem ou um problema na mulher. O tratamento do casal
contorna um problema que possa acontecer com um ou com o outro. Então, os fatores femininos são responsáveis. Às vezes a imagem da mulher fica muito presente nessa questão de infertilidade, por isso eu puxei esse assunto, porque na verdade é a mulher quem gera, é a mulher quem vai carregar a criança. Então, de repente, a gente cria uma imagem ou uma percepção errada de que a questão da infertilidade está ligada ali à mulher e de repente não é só isso, né? Além de tudo, tem o casal, mas existem também alguns fatores que podem contribuir ou provocar a infertilidade masculina. Existem. Eu até esqueci o que eu estava falando. Da questão da infertilidade Quando masculina. A mulher geralmente é responsável por pouco mais de 50% dos casos e o homem é responsável por pouco menos de 50%. Ou seja, é quase que mesmo um meio a meio e a gente tem que investigar sempre os dois. Apesar da mulher ser a primeira, a paciente do ginecologista é a mulher, o paciente do médico que trabalha com reprodução humana é o casal, não necessariamente a mulher. O ideal é que os dois vão à consulta, que os dois procurem o tratamento. Agora, com relação à infertilidade masculina, que foi a pergunta que era até onde eu queria chegar, que fatores podem contribuir, de repente, para que um homem esteja ou seja infértil? São fatores genéticos? São alguns fatores também, algumas influências externas podem contribuir? As influências externas, os fatores ambientais, são exatamente os que eu falei no início. Há uma má alimentação, maus hábitos de vida, o cigarro, o sedentarismo, o estresse, a correria do dia a dia. Então, tudo isso, com certeza, tem interferido e tem aumentado aí talvez a taxa de infertilidade do homem. Mas existem fatores genéticos. Os homens com problemas muito graves no seu espermograma, por exemplo, problemas muito graves na produção de espermatozoides, do número, da movimentação desses espermatozoides, eles têm em 15 a 20% alguma doença, podem ter alguma doença genética causando essa alteração. As alterações mais leves no homem, geralmente não tem relação com a genética, mas as alterações mais graves, 15 a 20%, elas têm uma origem genética, inclusive pode até passar para um filho homem, caso esse casal tenha um filho do sexo masculino. Isso, é importante refrisar o que o doutor Hélio acabou de falar, que na verdade o tratamento ele é feito no casal, não especificamente na mulher, não especificamente no homem. O tratamento é feito ali para o casal, uma vida a dois, na verdade, vai tratar os dois juntos. Exato. Agora, doutor Hélio, tem a pergunta aqui da Natália, e ela está querendo saber se há como reverter a infertilidade antes de partir para algum tipo de fertilização artificial. Claro, a fertilização in vitro, que é o tratamento, uma das últimas etapas de tratamento, ela é a exceção, não é a regra. Então, um casal que não conseguiu engravidar com 1 ano, ele não tem que procurar uma clínica e fazer uma fertilização in vitro, a não ser que ele tenha um problema muito grave, claro, que pode acontecer, onde nenhuma outra alternativa de tratamento resolveria o caso. Aí o casal partiria direto para uma fertilização assistida, uma fertilização in vitro. Mas não é a regra. A regra, geralmente, é que o casal comece o tratamento do mínimo, ou seja, do tratamento mais simples, e muitas vezes os tratamentos mais simples são suficientes para reverter o quadro, como ela disse. Depende tudo do problema, depende da causa que está levando à fertilidade, para a gente saber qual tratamento estaria indicado para essa causa. E qual seria o primeiro passo para esse tratamento? O primeiro tratamento... Que seria o mais simples, né? Geralmente consiste na indução da ovulação. A pessoa com alguma dificuldade para ovulação, ela usaria medicamento para estimular a sua ovulação. Seria acompanhado essa ovulação através de um monitoramento, geralmente através de ultrassom. Pelo ultrassom, nós conseguimos ver exatamente o dia que a mulher vai ter a ovulação, para ela ter a relação sexual em casa no dia, no momento da ovulação. Esse é o tratamento mais básico, mais simples e que resolve muitos casos de infertilidade, sem a mínima necessidade de chegar numa inseminação e muito menos numa fertilização in vitro. Certo. Doutor Hélio, eu tenho aqui a pergunta da Mércia e ela está querendo saber quais os exames são indicados para uma mulher saber sobre sua fertilidade. Ela quer saber, na verdade, antes mesmo de tentar engravidar, se um casal pode recorrer a exames para saber sobre a fertilidade do mesmo. Isso é uma dúvida que muitos casais têm. Na verdade, poder recorrer aos exames até pode, mas não é uma prática muito usual, dependendo, claro, da idade, como eu disse. Se é um casal, uma mulher com mais... Por que eu falo da mulher com 37, 38 anos e não o homem? Porque isso geralmente é determinado pela mulher.
Uma mulher de 37, 38 anos, ela já começa a ter uma chance bem reduzida, essa chance vai caindo a cada mês de engravidar, exatamente por problemas que vão acontecendo no seu óvulo. O mesmo não acontece no espermatozoide do homem. Então, por isso que a idade está muito mais relacionada, o fator idade é muito mais da mulher do que do homem. Então, o casal pode até recorrer a exames antes de tentar engravidar, mas não é o que se tenta. O ideal é que se tente pelo menos 6 meses, 1 ano. Se o casal não obteve sucesso, realiza seus exames, a menos que já se suspeite de algum motivo, alguma causa de infertilidade antes de 1 ano, aí obviamente nós não vamos esperar. A gente já vai dar prosseguimento aos exames, à propedêutica, à investigação, antes que se complete 1 ano. Certo. No programa de hoje nós estamos falando sobre fertilidade e infertilidade também. Qual casal nunca sonhou em ter um filho? E aqui agora você tem a oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas. Ligue, participe, o telefone você já sabe qual é. É o 3829-1605. Eu estou conversando com o Dr. Hélio Haddad Filho. Aproveite essa oportunidade para esclarecer as suas dúvidas. Doutor Hélio, a Vanessa, ela está querendo saber, na verdade, como especificamente ela faz para descobrir se ela está no período fértil ou não. Isso depende de cada ciclo menstrual. A pessoa que tem a menstruação regular de 28 dias, ela geralmente está no período fértil no 14º dia. Como que faz para contar? A partir do dia que menstrua, começa a contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até chegar no 14º. Agora, a paciente que tem um ciclo menstrual irregular, ela não ovula, ela não está no período fértil no mesmo dia, todos os meses. Por isso é um pouco mais difícil saber qual o dia fértil de uma paciente, por exemplo, que menstrua a cada 35, 40, 45 dias. Para isso, ela tem que fazer o exame, acompanhamento ultrassonográfico, para que se determine com exatidão qual é o dia da ovulação, qual é o dia que ela está fértil. Certo, doutora, a Lilian, ela está querendo saber se o anticoncepcional, se ele pode influenciar na fertilidade. Não, uma das coisas que se sabe atualmente, é que o anticoncepcional não causa infertilidade. Então, se uma mulher usou o anticoncepcional por 1, por 5, por 10, por 15 anos, não é ele que causa a infertilidade. É claro, a pílula é o método mais usado no Brasil, mais usado no mundo. Então, muitos casais que apresentam fertilidade, a mulher usou anteriormente uma pílula, mas não foi a pílula que causou. Existem vários motivos para a infertilidade. O anticoncepcional não causa infertilidade. Tem a pergunta aqui da Rafaela, ela fala, na verdade, ela pergunta aqui quando é indicada a fertilização artificial. Mas acho importante, antes da gente esclarecer para ela quando é indicada a fertilização artificial, a gente fazer uma diferença aí entre inseminação in vitro e a fertilização. Uhum. A inseminação é um método um pouco mais simples, onde o sêmen do homem é coletado, a bióloga prepara aquele sêmen, retira todos os espermatozoides que estão ruins, que estão sem movimentar, deixa apenas os espermatozoides que estão bons e no dia fértil, isso tudo é feito no dia da ovulação e no momento da ovulação, esses espermatozoides são colocados dentro do útero da mulher. E aí eles vão, por conta própria, até chegar ao óvulo e fecundar o óvulo, e tentar fecundar o óvulo. A fertilização é totalmente diferente. Os óvulos são retirados da mulher, o sêmen é coletado e no laboratório é feita essa colocação dos espermatozoides ao redor do óvulo ou dentro do óvulo, dependendo da técnica. Então, o embrião é formado no laboratório e o embrião pronto é transferido para dentro do útero, ao contrário da inseminação, onde os espermatozoides são transferidos para dentro do útero. São técnicas totalmente diferentes. E aí a pergunta dela, na verdade, é de quando, em qual processo do tratamento o casal já pode decidir, não, agora a gente vai para o mais complexo. Isso. O casal muitas vezes vai para uma fertilização in vitro quando ele já passou por todas as outras etapas mais simples, inclusive pela inseminação, várias tentativas de cada tratamento, não é apenas uma tentativa de cada etapa. Cada etapa consiste em várias subetapas, vamos dizer assim. Cada tratamento consiste de várias tentativas. O casal que passou por todas elas e não conseguiu a gravidez pode chegar a uma fertilização in vitro.
ou casos mais graves que já vão direto para a fertilização in vitro, como, por exemplo, a mulher que tem problema nas trompas, tem as duas trompas obstruídas, ela não vai engravidar de maneira alguma, a não ser pela fertilização in vitro. Ou o homem que tem uma alteração muito grave no seu sêmen, na sua produção de espermatozoides, onde nenhum outro tratamento leva ao sucesso, esse casal já tem que ir direto para a fertilização in vitro. Agora, doutor Hélio, já estão pedindo para que eu puxe o comercial aqui, mas na verdade eu quero só estender rapidinho. Na fertilização in vitro é comum, às vezes, aparecer um ou mais bebês, ter gêmeos ali, né? Por que isso acontece? Por que isso é tão comum? Isso é comum porque mais de um embrião é transferido para dentro do útero da mulher, mas existe hoje recomendações, normas do Conselho Regional de Medicina, que em mulheres mais novas, o máximo de embriões que podem ser transferidos são 2. Ou seja, essas normas vieram exatamente para contornar o problema da gravidez de trigêmeos, de quadrigêmeos, que isso é muito bonitinho para quem está vendo, mas a gravidez é de altíssimo risco, tanto para a mãe quanto para os bebês. Então, isso vem diminuindo um pouco, mas ainda existe. Mas 70% dos casos a gravidez é única. Em 25% dos casos, 20 e poucos, a gravidez é gêmeos e menos de 3% acontece entre gêmeos, quadrigêmeos, e isso tem diminuído cada vez mais. Pode acontecer alguma falha também de não ter bebê? Claro, muitas vezes a mulher faz o tratamento, transfere 2, 3, até 4 embriões, nenhum embrião sobrevive e a mulher não engravida. Certo, então é por isso que é sempre bom pesar também na hora ali de... O casal tem que estar muito esclarecido que o tratamento não é 100% de sucesso. Isso às vezes frustra um pouquinho o casal, mas tudo conversado e orientado antes. O casal tem que estar ciente. E isso não é escondido. O casal, quando vai para o tratamento, fala tantos por cento de chance de engravidar. E nenhum tratamento obtém mais que 50%, 55% de chance de conseguir uma gravidez apenas com uma tentativa. A fertilização in vitro, que erroneamente o casal acha que vai fazer, é muito caro, vai pagar e vai engravidar, infelizmente não é assim. O médico quer que o sucesso aconteça na primeira tentativa, o casal quer, só que a taxa de gravidez é no máximo 50%, 55%, isso se for uma paciente nova com menos de 30 anos. Se for com mais de 35 anos, essa taxa, mesmo com a fertilização in vitro, ela vai caindo cada vez mais por tentativa. Certo. No programa de hoje, nós estamos falando sobre fertilidade. Aproveite, a gente vai agora para um rápido intervalo. Pegue a caneta, anote o telefone mais uma vez, 3829-1605 e liga para cá, participe, mande todas as suas perguntas. A gente volta já já. Nós já estamos de volta. No Espaço Mulher desta semana, eu estou entrevistando o Dr. Hélio Haddad Filho e nós estamos falando sobre a questão de fertilização e infertilização. Dr. Hélio, eu tenho aqui a participação muito especial de um homem, são raros os homens que participam aqui do nosso programa, e foi o Carlos, lá da Vila Alzira. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Ele está explicando aqui que a mulher dele perdeu um bebê há 1 ano, com 2 meses de gestação. E desde então eles estão tentando uma nova gravidez, mas sem sucesso. Ele quer saber se vai precisar procurar ajuda médica. Na verdade, já faz 1 ano que ele perdeu o bebê agora. Eu acho que pelo menos especificamente apenas pelo tempo, 1 ano, que já é o tempo que a gente considera uma infertilidade, é necessária uma investigação. E é até boa essa pergunta para poder falar que a infertilidade ela não acontece apenas em casais que nunca engravidaram. Pode haver infertilidade em casais que já tiveram filhos, 1, 2 filhos, e passam a ter dificuldade em ter o terceiro ou mais. Então, o fato de vocês terem tido uma gravidez que infelizmente evoluiu para um aborto, não quer dizer obrigatoriamente que não há um problema. Pode haver alguma dificuldade, não que impeça a gravidez, mas exatamente por agora ter se passado 1 ano e não ter havido ainda sucesso na gestação. Mas pelo menos para ser avaliada e pedidos alguns exames, pelo menos para descartar algum problema, eu acho interessante que se procure sim, dado o prazo de 1 ano, que de uma maneira geral é o prazo que a gente determina como tempo que 90% dos casais engravidariam. Se não houve a gravidez com 1 ano, deve haver pelo menos uma investigação.
Foi aquilo que a gente falou no início do programa, na verdade, né? Passou o período de 1 ano que o casal está tentando ali engravidar, procura um médico, por segurança, né? Doutora, eu tenho aqui a pergunta da Rosângela, e ela está falando, ela quer saber se é possível continuar fértil, mesmo tendo um câncer, ou já tido um câncer no colo do útero. Depende do tratamento que a pessoa fez. Tem tratamentos para estágios bem iniciais de câncer ou lesões pré-câncer, aí teria que saber melhor o que realmente aconteceu. As lesões pré-câncer, onde apenas uma parte do colo do útero é retirada e não se necessita mais de nenhum tratamento, não interfere em nada a fertilidade. Agora, dependendo de tumores mais avançados, onde foi feita uma radioterapia, uma quimioterapia, mesmo se ela não retirou o colo do útero, mas foi feita uma rádio ou uma quimioterapia, isso muitas vezes compromete a fertilidade, porque destrói todos aqueles folículos ovarianos, toda aquela reserva ovular que a mulher tinha e ela passa a não ter mais ovulação. Então, tudo depende, a minha resposta seria mais precisa, dependendo do tipo de lesão e do tipo de tratamento que foi feito. Lembrando que existem algumas clínicas hoje, inclusive uma clínica em Belo Horizonte, que realiza um programa muito interessante, que é um programa de preservação da fertilidade do casal, exatamente para mulheres ou para homens que vão ser submetidos a algum tratamento, como para radioterapia ou quimioterapia, onde existe uma chance de que seja perdida a fertilidade. Essa clínica avalia exatamente medidas alternativas que essa mulher pode fazer antes do tratamento para que se preserve a sua fertilidade. Por exemplo, existe hoje o congelamento de óvulos, existe o congelamento de tecido ovariano, existem medicamentos que bloqueiam o ovário para que seja feito o tratamento e depois do tratamento o desbloqueio do ovário para que ele volte a funcionar. Então, tudo isso existe. Aí vale a participação de todos os médicos que estão envolvidos no tratamento de câncer daquela paciente para encaminhar essa paciente para o ginecologista antes, para que seja avaliado e seja pensado todas essas possibilidades para que ela não fique infértil após o tratamento. Certo. Essa questão, esses tratamentos, na verdade, inclusive a questão da fertilização, isso está dentro da realidade da rede pública? A inseminação artificial, sim, a fertilização in vitro, sim. São pouquíssimos lugares. Em Minas, por exemplo, existe um lugar, que é o Hospital das Clínicas da UFMG, lá em Belo Horizonte, que faz esse tratamento pelo SUS. E todo casal que esteja interessado deve ser encaminhado pelo médico, só procurar a Secretaria Municipal de Saúde, todas as secretarias municipais de saúde, tem, caso o casal queira, que encaminhar essa paciente para Belo Horizonte, onde é feito esse tratamento e recebe pacientes do Brasil inteiro. Certo. Doutora, ele tem aqui a Cida, ela é lá do bairro Cruzeiro do Sul. E ela quer saber se nódulo cistítico, ou cístico, não sei, se isso interfere ou pode interferir em algum sentido na gravidez. Depende de onde está localizado esse nódulo. Nódulo no seio, não. Nódulo benigno no seio, que foi constatado benigno, que foi retirado, não interfere nada na gravidez. E os cistos da mama também, que não tem nenhum grau de malignidade, não interfere nem para a mulher engravidar e geralmente nem durante a gravidez. Tem que saber exatamente o tipo de nódulo ou o tipo de cisto que ela está falando. E a Amanda, de 28 anos, quer saber se os ovários policísticos, se isso interfere. Ovários policísticos podem interferir se a mulher tiver, ao mesmo tempo, alterações menstruais muito importantes ou sintomas de alterações hormonais. Se a mulher tiver ovário policístico, mas é uma mulher que menstrua regularmente, que não tem nenhuma desordem a nível hormonal, geralmente não interfere em nada. Quer dizer, alterou ali o período de ciclo menstrual, ali já pode preocupar. Isso é o mais importante. Independente se ela tem ou se ela não tem ovário policístico, se ela tem menstruações irregulares, ela pode apresentar dificuldade para ovular. O ovário policístico especificamente não. Isso é muito importante diferenciar. Então, se fez um ultrassom e viu que tem ovário policístico, não desespera, não fica apavorado achando que não vai engravidar. Procura o ginecologista e se oriente corretamente com ele.
Tem aqui a pergunta da Josiane, ela pergunta se a fertilização artificial, a gente já respondeu, na verdade, essa pergunta, né? Ela está querendo saber se a fertilização artificial, se é um processo que pode ser feito pela rede pública. Já foi respondido. A gente já foi respondida, na verdade, a alternativa, sim, para isso. E a Eunice, ela quer saber com até que idade uma mulher pode engravidar e a partir de quando e como começa a ser uma gravidez de risco. Até que idade é uma pergunta difícil de responder, porque existem mulheres de 44, 45, 49 anos que engravidam. Claro, a chance é muito pequena. O ideal é até os 35. Após 35, de 35 a 37, é um período intermediário, onde o risco, a chance já começa a cair. Após 37, a chance começa a cair drasticamente a cada mês. Então, a mulher que deseja ter filhos, ela deve tentar fazê-lo até os 35 anos. Hoje, a mulher adia muito a maternidade. Não significa que se ela chegar a 35, 37, ela não vai engravidar. A maioria até engravida, mas as chances já começam a diminuir. E a gravidez se torna uma gravidez de risco, principalmente após os 40. Agora, se uma mulher já tem algum problema de saúde, ela já apresenta alguma patologia, a gravidez dela vai ser de risco independente da época que ela engravidar. Mas se é uma mulher saudável, o risco passa a aumentar realmente, principalmente após os 40. Certo, doutora, ela tem aqui a Roberta, ela fala que ela tem 32 anos, né, Roberta? E há 2 anos ela não toma pílula e já está tentando engravidar. Então ela quer saber se existe a possibilidade de infertilidade. A gente já respondeu essa pergunta, passou de 1 ano, o ideal é procurar um médico. Não quer dizer que esteja infértil, que vai precisar de tratamento, mas passou ali o período de 1 ano, que é a margem, convém sim procurar um médico, né? E ela quer saber também sobre a questão da baixa fertilidade do homem, se isso pode ser algum problema genético ou se pode ser maus hábitos. As duas coisas, né? Que as duas coisas, nós já falamos, a gente já falou. As duas coisas podem interferir, deve procurar um ginecologista, o casal, e o homem um urologista para avaliar melhor esse quadro. Nosso tempo já está esgotando aqui, mas tem uma última pergunta que também é da Roberta e ela quer saber se a posição sexual interfere na hora da concepção. Não. Ponto. Não interfere, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Não, isso é um mito mesmo, mas na prática não tem nada a ver. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, é sempre muito bem-vindo aqui. Está sempre aberto o programa para voltar quando quiser, com assuntos novos, com esse de fertilidade, que é um assunto muito polêmico até, né? As pessoas gostam muito de perguntar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Mulher. Obrigado você, Kelly. Boa noite a todo mundo e breve voltamos. E a todos vocês que ligaram, que participaram, que estiveram conosco até agora, desde o início do programa, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação e nós nos vemos num próximo programa. Até lá!